Bom dia, essa é a nossa videoaula de redação e eu sou a professora Janaína Cruz. Hoje nós vamos estudar o tema acentuação. E esse estudo, ele vai acontecer durante todo o mês de novembro. Então nós vamos começar da base hoje, para que a gente possa relembrar conteúdos aí do ensino fundamental e possa entender e aprender todas as regras de acentuação. A acentuação gráfica consiste na colocação de acento ortográfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou marcar a sílaba tônica de uma palavra. Os nomes dos acentos gráficos da língua portuguesa são acento agudo, acento grave e o acento circunflexo. Mas para iniciar a nossa videoaula, eu trouxe aqui uma mensagem para vocês que diz assim: você é a única pessoa capaz de mudar o seu destino. Faça o que for preciso para que a sua vida seja aproveitada da melhor forma. Então, nós vamos revisar. Agora é uma explicação do conteúdo, certo? E nós vamos iniciar da base para que você possa compreender o que é a separação de sílabas, sílaba tônica, até você chegar às palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas e as regras, né, de acentuação de cada uma, certo? Então, separação silábica pode ser até um conteúdo fácil, mas que exige do aluno bastante atenção para que ele não erre. E também nós temos questões aí de vestibulares e concursos com essa temática. Então, é importante você conhecer bem para que você possa se dar bem nas provas que vocês vão fazer futuramente. A separação silábica, também chamada de divisão silábica, é a delimitação das palavras em sílabas, cuja ação é marcada pelo hífen. Vale lembrar que não existe sílaba sem vogal, visto ela ser a base da sílaba, ou seja, a vogal é um elemento obrigatório. Então, essa dica ela é importantíssima, porque você já sabe que a vogal ela é obrigatória na sílaba. Então, muitas palavras você separa as sílabas só pela quantidade de vogais. Mas existem também encontros vocálicos e consonantais que você precisa conhecer as regras para que você não erre na hora de separar a sílaba. Vamos lá? Como separar a sílaba? Confira as regras para a separação das sílabas. Separam-se as vogais idênticas: cafeira, friíssimo, álcool, cooperante, empreendedor e voo, né? Vocês estão vendo aí que são vogais idênticas e por esse motivo elas não estão na mesma sílabas, elas vão ser separadas, ok? Nós temos agora mais uma regrinha. Nós vamos separar sempre os hiatos: dia, saúde, ruim, voar, fiel, ruína. Então, aqui são exemplos, né, de palavras que são hiatos e que você deve separar sempre essa sílaba. Mas vamos relembrar o que é um hiato. É um encontro vocálico que consiste em duas vogais, vogal mais vogal em sílabas diferentes. Exemplo: ciúme, coroa, curiosos, país, raiz, ruído, Saara, saúde. Então, todas essas palavras são exemplos de hiato, nós temos aí uma vogal seguida de outra vogal. Então, cada vogal deve ficar em uma sílaba, certo? Existem 3 tipos de encontros vocálicos, além do hiato, nós temos também o ditongo e o tritongo. O que é o ditongo? É o encontro de 2 fonemas, de e de 2. Só que aqui no caso a gente pode ter uma semivogal mais uma vogal, ou uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba. Exemplo: caule, muito, peixe. O tritongo, por sua vez, é o encontro de 3 fonemas, tri de 3, semivogal mais semivogal na mesma sílaba. Exemplos: averiguei, enxaguou, Uruguai. Mas vamos só relembrar aqui o que é uma vogal e o que é uma semivogal. Enquanto a vogal é o núcleo da sílaba, a semivogal nunca desempenha esse papel, tal como acontece com as consoantes.
As vogais são o apoio das semivogais, né? As semivogais, elas não têm força, elas não têm aquele som sozinhas. Então, elas precisam ali de uma vogal para fortalecer elas, certo? Então, as vogais são o núcleo da sílaba e, desta forma, a separação silábica das palavras cárie, lousa, nódoa e cães é a seguinte, né? Cárie, ó, ditongo, lousa, ditongo também, nódoa tem o ditongo, por isso que ficam juntas, e cães não se separa, ok? Porque aí nós temos o exemplo de uma vogal e uma semivogal. E pode também ser o contrário, começar pela semivogal e depois seguir da vogal, ok? Você também vai separar os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha, XC. Né? Exemplos: terra, vassoura, assinalar, descida, desça, exceder. Mas vamos relembrar o que é um dígrafo. O dígrafo é o encontro de duas letras que representam um único fonema, ou seja, nós temos duas letras mais um único som. Também chamado de digrama. Há dois tipos de dígrafos, o dígrafo consonantal e o dígrafo vocálico. Agora, o que a gente não separa? A sílaba de maneira nenhuma, os ditongos. Nós já vimos aí o que são os ditongos e exemplos, né, com a separação silábica. Então, nós não separamos ditongos. Ideia, chapéu, praia, noite, animais, papagaio. Vocês estão olhando aí que os ditongos sempre ficam juntos. Nós não separamos a sílaba. Não separa as sílabas também dos tritongos. Uruguai, averiguei, enxaguei, saguão, iguais, quão. Também nós não separamos os dígrafos CH, LH, NH, QU, GU. Chave, folhear, arranhar, ó, o RR separa, mas o NH não. Quão, QU fica junto, água, G1 fica junto, Paraguai, G1 fica junto. Encontros consonantais perfeitos. Exemplos: blusa, preto, Atlântico, livraria, biblioteca, bruta. Mas o que é um encontro consonantal perfeito? O encontro consonantal perfeito também é chamado de puro, porque ele ocorre na mesma sílaba, certo? E os exemplos eu já mostrei aí para vocês. E o que seria um encontro consonantal imperfeito? Também é chamado de disjunto, pois acontece em sílabas diferentes. Um exemplo: ritmo. O T fica numa sílaba e o M em outra, certo? Então, a diferença básica é exatamente essa. Onde ele fica em cada sílaba, para que ele seja perfeito ou não. Aí, vamos à atividade de hoje, gente, que tá super básica, bem fácil. Eu tenho certeza que vocês vão acertar todas essas questões, tá certo? A primeira questão pede para vocês separar a sílaba dessas palavras. Então, meio separa-se dessa forma, porque é um hiato, certo? Cognição separa-se o encontro, né, de GN, porque não é um encontro consonantal perfeito. Rua, rua também é um hiato, certo? Por isso que eles ficam aí separados. Adjetivo, separa-se o encontro de DJ, porque não é um encontro consonantal perfeito. Cresço, separa-se porque o dígrafo SC cedilha deve ser separado. É diferente do dígrafo CH, que não se separa, né? Como exemplo em chave. Afta também separa-se dessa forma aí, né? O encontro de FT, porque não é um encontro consonantal perfeito. Sublocar, separa-se o encontro de BL, porque neste caso ele não é um encontro consonantal perfeito. É igual o que aconteceu lá na palavra cognição, né? Em que o GN não é um encontro consonantal perfeito, ok? Gnomo separa-se dessa forma. Não vamos separar o encontro de GN, porque neste caso é um encontro consonantal perfeito, né? Foi igual o que aconteceu com a palavra sublinhar, né?
em que o BL é um encontro consonantal perfeito. Fica sublinhar, ok? BL junto. Saudar separa-se dessa forma, né? Porque não se separa, porque se trata de um ditongo, né? Vogal A, mas é semivogal U. Um ditongo decrescente, né? Ele vai do mais forte ao mais fraco, a decrescente. Próxima questão. Dadas as palavras desatento, subestimar, transtorno, constatamos que a separação silábica está correta na letra C, né? Apenas na palavra 3, transtorno, está correta a separação silábica, ok? Correção da primeira palavra, ó, seria desatento. Olha aí, cada vogal em uma sílaba. Subestimar seria a forma correta de separar as sílabas dessa palavra, ok? Aí nós vamos agora separar a sílaba das palavras a seguir. Carroça, acender, excerto, ilhado, saída, terra e oceano. Olha aí como é que vai ficar. Carroça, eu vou separar os dígrafos, né? E cada vogal em uma sílaba. Perdão, passei aqui sem querer. Acender, né? Vou separar o S do C. Eles vão ficar em sílabas diferentes. Excerto, também separo o X do C. Ilhado, ó, não separa o LH, né? O dígrafo. Saída, separa, né? É um hiato. Terra, separa o dígrafo. E oceano, olha aí. Cada vogal em uma sílaba diferente, ok? E a quarta e última questão assinale a única alternativa em que a divisão silábica está correta. Então, o item que você vai marcar é estudar, né? A alternativa correta é a letra D. Por quê? Enigma, né? Separa-se dessa forma aí, e não da forma como foi apresentado, tá? No interior do vocábulo, sempre se conserva na sílaba que a procede a consoante não seguida de vogal, ou seja, o G, ele não é para ficar perto do N, ele é para ficar perto do N, I. É isso que ele está explicando aqui. Arguil não se separa os tritongos, coelho tem que se separar os hiatos, e queijo não se separa os tritongos. Novamente a mesma regra, tá certo? Então, gente, muito obrigada pela sua atenção, bons estudos, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.